Quer saber 3 coisas que você arrisca na sua vida quando você vem aqui no Japão? Então acompanha esse vídeo. Porra, Combandituais Bravadores, muito obrigado por você estar aqui mais uma vez assistindo mais esse vídeo do canal. E hoje eu trouxe um tema de uma reflexão que eu vim fazendo por algum tempo. Porque a gente se arrisca demais em vir para o Japão. É claro, vir para o Japão é muito mais fácil do que ir para qualquer outro país. Se a gente for comparar, por exemplo, com quem vai para os Estados Unidos, né, com quem vai para a Europa, para Londres, para Irlanda, até para quem vai para o Canadá, né, me parece, pelo menos, que é um pouquinho mais complicado do que quem vem aqui para o Japão. Aqui no Japão você tem uma assistência gigantesca. Já faz um tempo que a gente vem aqui para o Japão que a gente não se preocupa com várias coisas porque tem muita gente trabalhando na assistência dos brasileiros. Por exemplo, você não se preocupa em pagar a viagem, você não precisa se preocupar em arrumar um apartamento para você morar, você não precisa se preocupar em chegar aqui e procurar um emprego, porque tudo isso já é vendido para você no pacote da empresa que te traz para cá. E com isso, né, sendo muito cômodo, a gente se arrisca mais. Para as pessoas que não são descendentes é um pouco mais difícil, porque tem toda a dificuldade do idioma, da cultura e tudo mais. Mas mesmo assim, para quem é descendente, ainda assim tem riscos que são bem complicados e às vezes a gente pode não estar analisando. Por isso eu trouxe esses 3 riscos e uma reflexãozinha no final que eu quero que você fique para você dizer o que você acha sobre isso. Qual é a primeira coisa que a gente se arrisca aqui no Japão? É a nossa saúde. Se a gente for pensar em relação ao horário. No Brasil, por mais que a gente faça hora extra, né, normalmente você vai ter alguns dias de descanso. E normalmente, com a maioria das pessoas que vêm aqui para o Japão já trabalham com carteira assinada no Brasil, então você tem férias remuneradas e folgas remuneradas. Agora, aqui no Japão, a gente recebe por hora. A grande maioria das pessoas ganha aquilo que trabalha. Então, se você não vai trabalhar, mesmo sendo um feriado, você não vai ganhar. Se, por exemplo, tiver um problema de saúde, você precisar faltar, além de você gastar com o médico, você ainda vai perder o dia de trabalho. Eu também posso pedir para o seguro me ressarcir. Demora pelo menos 2 meses para o seguro ressarcir e eles não vão te pagar o dia inteiro, é 67% se eu não me engano. Com isso, o que acontece? A gente investe muito tempo trabalhando. A gente trabalha bastante porque sabe que vai receber, né, um valor que é bem maior do que a gente receberia no Brasil, fazendo trabalhos que não requerem tanta qualificação ou que muitas vezes não requerem nenhuma qualificação. Então, por isso é mais fácil da gente se iludir de ter que trabalhar bastante. Lógico, você está longe da sua família, você está longe de tudo que você conhece, às vezes você não sabe nada do idioma e isso piora a sua relação com o meio onde você vive. E o que acontece? Você acaba se fixando em trabalhar cada vez mais dentro da fábrica ou onde você trabalha. E por isso você pode acabar exagerando. Muitas pessoas já morreram de trabalhar aqui no Japão. Eu não conheço nenhum caso de estrangeiros que morreram trabalhando aqui no Japão. Mas ficar doente por trabalhar bastante é bem comum. Isso pode ocorrer devido ao excesso de trabalho e falta de um planejamento do que vai se fazer com o dinheiro que se recebe. Não adianta você trabalhar tanto para ganhar tanto dinheiro e gastar tudo, que isso vai uma hora te comprometer. E ainda existem casos de pessoas que não têm o seguro social, então fica muito caro ir no hospital e elas acabam ficando doentes por trabalharem bastante. E por trabalharem bastante e não pagarem o seguro social, elas não podem utilizar os serviços médicos. Às vezes a pessoa não quer usar porque não quer gastar dinheiro. Então, essa é uma coisa que a gente pode perder aqui no Japão, que é saúde. A segunda coisa que a gente pode perder aqui no Japão, por incrível que pareça, é ficar desinformado, ficar sem informação. Esse é um problema que você vai encontrar em todos os lugares que você for. As pessoas estão aqui no Japão, mas elas estão com a cabeça no Brasil. Ninguém está de verdade aqui no Japão. E, para falar bem a verdade, às vezes a pessoa está aqui no Japão, está pensando no Brasil, mas não sabe sequer o que está acontecendo no Brasil. As informações que chegam pra gente aqui, muitas vezes ela vem poluída. E isso é um mal da humanidade hoje em dia, não é só do brasileiro, mas dificilmente a gente pesquisa sobre assuntos. E algumas vezes a gente acaba recorrendo às mesmas fontes duvidosas. Já vi muita gente falando muito mal do YouTube como uma forma de informação,
né, de formação e tudo mais. O YouTube em si, ele é aberto, ele recebe diversos tipos de informação e cabe a gente escolher o que é melhor ou não. Existem muitos canais excelentes no YouTube. Eu adoro assistir o Nerdologia, para você ter ideia. Tanto o de história, o Tech, o Nerdologia Ensina. É um canal feito por professores, mestrados, doutorados, que falam sobre história. Basicamente a ciência do dia a dia ou a ciência dos filmes. E embaixo na descrição tem todas as fontes. Eles sempre citam livros de pessoas renomadas. E assim, é muito cruel para um canal como esse, por exemplo, ser citado como uma fonte de desinformação, né? Mesmo estando no YouTube, isso é um canal de muita qualidade. Você pode conferir também se você tiver curiosidade. Mas mesmo assim, né, existe informação desencontrada, existe fake news e a gente precisa saber escolher. Procurar tudo pela internet é válido. Se a gente não procurar pela internet, aqui no Japão vai ser bem difícil a gente pesquisar por livro. Nem na faculdade eu usava livros para fazer pesquisas. É lógico, de vez em quando você vai na biblioteca pegar um livro, né? Acho que o último livro que eu peguei foi na biblioteca da faculdade, inclusive, e lá fiz algumas pesquisas. Mas o conteúdo que a gente tem, principalmente nas faculdades, né, o que era passado naquela época em pendrive, é enorme, é gigantesco. Então não dá pra gente dizer que a gente não tem informação. Dá pra gente ficar desinformado? Dá, é muito fácil, né? Às vezes a gente perde ali aqueles minutinhos assistindo alguma coisa que não tem relação ao que está acontecendo, né? Então existem sites muito bons. Se você quer saber o que está acontecendo no Japão, por exemplo, eu recomendo você a curtir a página da NHK English, que ali tem todas as informações do que está rolando aqui no Japão e no mundo também, né? Não só no Japão. E é claro que fica ao seu critério escolher o meio que você colhe informação. Não dá pra dizer que a gente não tem informação. Na verdade, a gente tem informação demais e o que a gente precisa mesmo é saber escolher. E qual que é o terceiro ponto que me preocupa bastante aqui no Japão? É a nossa perca de contato com a nossa família. Perder o contato com a nossa família é assim, parece ser absurdo, mas é muito comum e cada vez mais pessoas vêm sofrendo com isso. Por que eu falo isso? Como eu também trabalho com internet, eu vejo muitas pessoas procurando desaparecidos aqui do Japão. Pessoas que simplesmente sumiram, deixaram de dar notícias, deixaram de falar com a família e por algum motivo estão sumidas, né? Muitas pessoas recorrem, por exemplo, ao consulado para pedir informações sobre alguém. Devido à tecnologia, a gente está ficando cada vez mais longe, né, das pessoas que estão ao nosso redor, tanto no trabalho quanto em casa. Então, muitas das vezes, né, a gente tem uma pessoa precisando mesmo de ajuda, de conversa, sabe, às vezes de um ouvido para ouvir alguma coisa e você não dá chance porque você está ali mexendo no telefone, né? E isso, infelizmente, está sendo uma coisa cada vez mais comum. Por haver uma diferença muito grande do que era esperado e o que foi encontrado, muitas pessoas simplesmente surtam, elas perdem o foco e abandonam a família, né? Casamentos. Quantos casamentos a gente vê por aqui que se desfizeram devido à rotina intensa de trabalho, né? Às vezes falta de saúde, ou às vezes falta de foco mesmo. As famílias se separam. Eu já vi vários casos, diversos casos de casais que chegam aqui para juntar dinheiro em 2, 3 anos e voltam separando dinheiro quando chegam no Brasil, ou até antes. E isso é muito comum, assim, acontece bastante. Várias pessoas vêm para o Japão para fazer uma vida melhor no Brasil e acabam se separando. Buscar mesmo conversar em casa, trocar ideias, sabe? Para um pouquinho ali, não precisa mexer no celular até dormir. Para um pouquinho, conversa, sai passear. Aproveite do tempo que você está aqui no Japão. Pode ser que você nunca mais volte para cá. Pode ser que você tenha decidido ficar no Japão, mas se você veio com a família, é importante que você saiba, né, dar valor a essas pessoas que nunca nos abandonam. Tem muita gente que passa apuros aqui e é a família que salva. Quando você está sozinho, fica mais difícil. Porém, né, hoje em dia, com o telefone, é uma coisa que liga. O telefone não pode ser uma coisa que desliga a gente da nossa família. Essas são as 3 coisas que nós arriscamos de vir aqui pro Japão. É importante a gente saber manter o foco e buscar, sempre que possível, sanar possíveis mal entendidos para poder realmente ficar aqui, não ficar em paz, mas encontrar paz em tudo que faz. Não esquece de participar da promoção, a gente vai dar chocolate, muito chocolate para quem ganhar essa promoção. Faz certinho lá,
curte a página, comenta, compartilha, que assim você participa. Então agradeço a você que assistiu esse vídeo. Se é a primeira vez que você está assistindo, se inscreve no canal para continuar acompanhando. A gente traz vídeos semanais com temas relacionados à nossa experiência aqui no Japão. Também peço que você deixe um like, um comentário, uma pergunta. Se tiver alguma coisa para falar relacionada ao tema, deixa aí que eu quero saber. Então, muito obrigado para você que assistiu. Domo arigatou gozaimasu, Desbravadores-san. Valeu!